Jesus, o Cristo, o ungido. Jesus, o ungido. Deus o ungiu. Está escrito de Jesus que ele foi ungido com coisa que nós nem sabíamos que existiu. Quer ver? Com os 7 Espíritos de Deus. Eu já expliquei aqui que o número 7 no hebraico é o X. É a incógnita. Então, quando diz 7, não é propriamente 7. Está falando de um infinito. Ou seja, está falando também de plenitude. Então, Deus, ao enviar Jesus, o Cristo, ele o ungiu com poder, com graça, com a porção divina. Ele derramou, Deus derramou sobre Jesus a plenitude do Espírito Santo. O autor sagrado, então, vai dizer que o ungiu com os 7 Espíritos de Deus. O Espírito de sabedoria, o Espírito de temor do Senhor, o Espírito de poder, e aí vai. 7 Espíritos só é uma colocação para nós entender assim, ó, Jesus é o maior. Não houve antes e nem depois dele haverá alguém com tamanha graça, com tamanha virtude, com tamanha unção. Por isso, nas Escrituras, ele é chamado de o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A Escritura ainda diz que a sua grandeza é tal que diante dele, do ressurreto Cristo, se dobrará todo joelho, todos os joelhos, dos que estão nos céus, na imatéria, dos que estão na terra e abaixo da terra. Aí quando o apóstolo escreveu isso, mas como embaixo da terra? Como? Abaixo da terra. Existem outras civilizações depois de nós? Não sei. Não sei. Mas hoje fica fácil de compreender. Vai ter naves espaciais andando em cima e embaixo. E ele disse, ainda que seja um astronauta, um homem do espaço que navegue em todos os quadrantes, para cima ou para baixo, tem um homem lá que você se admira do que ele está fazendo. O escritor diz, ele se dobrará diante de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É grande esse negócio. Entendeu? E Jesus chama esse Jesus, o Cristo, e diz para ele, ensina o povo. Ensina o povo, orienta o povo. Lança luz sobre o povo. Ministra o evangelho. O escritor aos Hebreus, se você ler lá, eu não vou ter tempo aqui para colocar os versículos e texto, mas você em casa leia. O escritor aos Hebreus, ele diz que Jesus foi enviado do Pai para evangelizar os seus irmãos. Ele veio nos evangelizar, você sabe, a palavra evangelizar ele veio anunciar boas novas. Também a palavra evangelizar, quando você mergulha na etimologia desta palavra, você vai encontrar que evangelizar é fazer propaganda. Jesus é o primeiro marqueteiro da boa política. Vou me expressar aqui. Por que boa política? Porque política, propriamente dito, é a ciência de governar os povos. Entendeu? Politicagem é essa safadeza que a gente vê na nossa nação, que corrompe, que mata, que corrói, que leva a tantos males dentro da nação. Mas nunca esqueça de uma coisa, a política mesmo é a ciência de governar os povos.
Pergunto eu para vocês, quem mais sabe governar os povos? Quem é que sabe mais? Hein? Deixa eu ouvir. Estão com medo? Deus! Deus! E aí ele enviou o primeiro marqueteiro do reino dele. Deus tem um reino. E ele disse, vai lá, meu filho. Eu vou te colocar lá na terra e você vai levar toda a minha unção. E sobre você eu derramarei todo o meu espírito. Imagine a conversa. E Deus pode ter dito para ele, fica tranquilo, tu vais padecer, tu vais sofrer, mas eu jamais vou te deixar, eu jamais vou te desamparar. Jesus veio com sabedoria que não temia a morte e não temia ninguém. A sua ciência era extraordinária, a sua consciência plenamente elastificada. Então ele era diferente, porque ele se deixou dominar pelo Espírito de Deus. Você entende? Se eu e você nos entregarmos a Deus de verdade, se eu e você nos prostrarmos diante de Deus e buscar a Deus de todo o nosso coração, o Espírito de Deus virá sobre nós e nós também vamos ficar parecidos com Jesus. Nós vamos poder ajudar muita gente. Sabe, é uma vergonha que às vezes a gente ande por aí e não ajude ninguém. É uma vergonha que nós não colocamos a nossa mão sobre as pessoas. E é uma vergonha que nós não tiramos pessoas lá do vale do sofrimento por falta de dedicação a Deus. Sabendo que Deus é poderoso, sabendo que Deus nos quer, sabendo que se nós buscarmos a presença de Deus, se orarmos e nós meditarmos e nós confiarmos no Senhor, o Senhor pode nos usar, nós podemos mudar a nossa cidade, podemos mudar a nossa família, nós podemos fazer coisas grandes. E aí vem a pergunta, por que não fazemos? Precisa responder para mim. Responda para você mesmo. Por que eu sou tão medíocre? Por que eu me irrito com qualquer coisa? Por que sou tão pobre? E aí eu não estou falando de riquezas materiais. Pobre de vida. Por que a minha vida é só um respirar? A vida de Jesus não era só um respirar. Isso você me entende. Jesus, eu já falei na terça-feira passada, Jesus tinha vida para dar para os outros. Eu vim para que tenham vida, eu vim distribuir vida, eu vim servir vida, eu vim espalhar vida, eu estou transbordando de vida. Oh, glória a Deus! Quando ele esteve em Samaria e ele encontrou a conhecida nas histórias mulher samaritana. Ele conversou com a mulher samaritana e a mulher samaritana não o conhecia, não o entendia. Mas ele olhou para ela e disse, ô mulher, se tu soubesse quem te pede água, você pediria para mim água. E eu te daria água viva. Oh, água viva, borbulhando, água viva. E ela disse, dá-me então, Senhor, dessa água, para que eu não tenha mais que vir buscar. Ela não entendeu a espiritualidade. Ela entendeu que se ele desse água viva, ela não precisava mais pegar água no poço, era malandra. Mas Jesus não estava falando da água do poço. A água do poço todos temos que pegar. Trabalhar, todos temos que trabalhar. Fazer as contas e saber gastar, todos precisamos fazer. Essa história, vem que Deus vai fazer você prosperar. É mentira. O evangelho está cheio de conta a ser feita. Ele disse até que se tu for construir uma torre, um prédiozinho, antes tu tem que assentar e calcular se tens com que começar e acabar. É matemática pura.
Entendeu? Não é disso que se trata. O Cristo não veio aqui para dar. Eu sempre digo assim: ele teve 12 apóstolos, ele nunca deu um barquinho para nenhum, mas está cheio de gente pedindo carro. Você está entendendo? Carro a gente compra economizando, tá? Trabalhando, economizando, guardando dinheirinho. E, pelo amor de Deus, não vai lá pegar a Bíblia do Banco Santander, nem do Volkswagen. Entendeu? Não pega aquela Bíblia para ti. Aquilo prejudica a tua vida. Entendeu? Não, vai juntando. Para que ansiedade? Não dá hoje, dá amanhã. Ele vai guardando ali bonitinho. Pega a Bíblia do Santander e tu vais pagar 2,5 carros. Mais ou menos. Entendeu? Então não pega a Bíblia do Santander. Vai guardando, vai guardando. É administração. Então, Jesus não veio dar carro, não. Eu já passo aí na rua e tem gente, ó, esse carro é do Senhor Jesus. Digo, ô, mentiroso. Vai lá, entra no carro para ver se ele não corre contigo. Para ele, dá licença aí. É do Senhor Jesus, né? É do Senhor Jesus, meu amigo. Então me leva ali. Não, não é assim também. Então não é do Senhor Jesus. Tira essa porcaria de lá. Você está entendendo? Outro, irmãos, eu quero dar um testemunho. Eu já vi na televisão. Eu fico horrorizado, né? Dá vontade de quebrar a televisão toda. Entendeu? Ó, irmãos, o Senhor Jesus me deu esse carro. Eu estava andando a pé, eu orei e Jesus me deu esse carro. Ah, para, né? Ei, isso é mentira. Você entende? Normalmente, atrás desse testemunho, assim, eu não dava o dízimo, agora eu dou, porque Jesus me deu o carro. Aí você vai lá ver de pertinho, tá no teu nome, é? Não, tá no meu nome, tudo certinho. Ah, é? Deixa eu olhar o documento. Alienado ao banco Volkswagen. Jesus não deu, meu amigo. Tu comprou e comprasse financiado. Jesus não deu nada disso. E ele não dá mesmo, porque ele não deu um barquinho para nenhum dos apóstolos. Nem um reminho ele não deu. Nenhumzinho. Entendeu? E rede, ele deu alguma para. Não, não tem, nunca deu uma rede. Pelo contrário. Ele disse assim: vocês têm fé mesmo? Então larga isso aí, larga. Estou aí passando trabalho, larga isso aí. Me segue. Eu vou ensinar outra coisa para vocês, eu vou mostrar a vocês a vida abundante e vocês vão ser diferentes. Estão me entendendo aí, irmão? Eu estou tentando ser rápido aqui para colocar para vocês toda a verdade que liberta. Até vocês que não me conhecem bem ainda, podem sair daqui e dizer: ó, nós fomos na igreja de um pastor muito doido. E ele fala diferente de todo mundo. Mas eu não falo diferente, eu falo o que Jesus falou. O que Jesus é. Eu só prometo o que ele prometeu. Eu não posso prometer o que ele não prometeu. Então, resumindo rapidamente, tá? A vida abundante não é Jesus dar dinheiro para nós, dar casa para nós, não é nada de material. A vida abundante não tem nada a ver com matéria. Até porque, se ter vida e abundância fosse ter matéria, milionário não se matava, né? De vez em quando um se suicida. Bilionário se suicida. Recentemente, li de um bilionário que nos Estados Unidos não queriam permitir ele ter uma morte assistida. Parece-me que foi para Suécia ou outro. Acho que foi, né? Suécia. Entende? Mas tem outro país lá que permite também, esqueci agora. Em Amsterdã. Holanda. Também. Morte assistida. É suicídio. Só que é um suicídio que ao invés do sujeito se jogar lá de cima do prédio, ele tem dinheiro, paga, vai para um quarto legal, recebe uns venenos na veia e vai se apagando. Foi embora. Matou, destruiu o corpo. Entendeu? Muito dinheiro, mas infeliz. Muito dinheiro, mas não tinha vida com abundância. Muito dinheiro, mas sem prazer. Muito dinheiro sem alegria. Muito dinheiro sem felicidade. Olha que coisa. Eu e a Gui, na nossa vida noturna, eu falo assim, tem alguns que ficam assustados. Esses caras, o que eles fazem, meu Deus do céu?
É que eu, Gui, Charles, Leila, a Gui é a que mais dorme cedo. Mas eu, Charles, Leila, a Leila mesmo, o Charles também dorme mais cedo. A Leila gosta de viajar a noite toda, ó. Entende? Então nós sempre nos encontramos e às vezes estamos aí pela rua, 4 horas da manhã, às vezes, não é todo dia. Na casa do Léo, eu saí tarde também, né, Léo? E a gente andando por aí, quantas vezes nós vimos pessoas infelizes? Numa dessas noites, estava só eu e a Gui. Estávamos em um local que um dos homens mais ricos de Itajaí estava lá. E conversando com ele, com os donos do estabelecimento, os donos olharam para mim e disseram: Adilson, ele vem toda noite e fica aqui, naquele cantinho dele ali, sozinho. Eu disse: mas por quê? Ele disse: ele não gosta de ir para casa. Ele diz que não é feliz em casa. Você entende o que é isso? Eu só estou dando uma pitadinha de que vida abundante não tem nada a ver com riqueza. Vida abundante não tem nada a ver com coisas materiais. Mas então, o que vem a ser a vida abundante? Como viver essa vida abundante? Como viver a vida abundante? E eu coloquei aqui, primeiro, botei 5 itens aqui. O primeiro que eu coloquei foi: nós vivemos a vida abundante escolhendo acreditar. Tudo na vida, eu já preguei aqui outro dia, anunciei aqui outro dia, que tudo na vida é uma escolha. Ok? Tudo é escolha. Não tem nada na nossa vida que não foi feito uma escolha. Tudo é escolha. E o acreditar e o duvidar também é uma escolha. Quando alguém diz assim, eu duvido, ele escolheu duvidar. E quando alguém diz, eu acredito, ele escolheu acreditar. Por óbvio, eu estou falando de acreditar, de confiar em Deus. Então, vida abundante começa com a nossa confiança em Deus. Quando confiamos em Deus, nossa vida se modifica, se transforma. Muitas vozes do mundo colocam empecilhos no nosso caminho. Alguns dizem, Deus não te ama. Deus não gosta disso. Não sei se você vai conseguir. Por isso você não deve contar muito dos seus sonhos para os outros, nem os seus projetos. Não conte. Você sabia que tem planos que a gente não conta nem para a mãe? Por quê? Não confia na mãe? Não, é que a mãe não confia no plano. É diferente. Eu vou sempre confiar na minha mãe, mas tem projetos de vida que ela não alcança. Ela não entende. E se você for falar, é uma voz contrariando, é uma voz dizendo para você que não vai dar certo, porque isso aí não é para ti. Por que não é para ti? Por que não vai dar certo? Como assim? Quem determinou isso? Aí nessas horas que vai valer a nossa confiança no todo. Pai do céu, eu estou com esse plano, com esse projeto. Tu me ilumina, me dá sabedoria. É isso que se pede para Deus. Pede sabedoria. Irmão Deus, mas eu queria ser rico. Pede sabedoria. Se tu pedir riqueza, tu vai ficar pobre o resto da vida. Como que tu vai falar isso? É só olhar a história do Salomão. Deus aparece para o Salomão em sonhos e diz, o que tu quer, Salomão? Pede aí, o que tu quiser. E o Salomão, ele já era sabido. Ele não era conhecido como sábio, mas ele já era sabido, desde o seu subconsciente. E ele, no sonho, diz para Deus assim, eu quero sabedoria para entrar e sair no meio do povo. Que pedido. Que pedido. Tem gente que ia dizer assim, mata minha sogra, Senhor. Né? Outro ia dizer, Senhor, faz eu ganhar na Mega Sena, que tá bom, não precisa mais nada.
Mas Deus não se agrada nada disso. Ele diz assim, Senhor, destrói os meus inimigos. Aniquila-os. Põe eles debaixo dos meus pés. E Deus não ia se agradar. Você entendeu? Os inimigos iam morrer e ele ia ficar ali. E agora? Pobrinho, pobrinho. Mas quando ele disse, Senhor, eu quero sabedoria para saber andar no meio do povo, para entrar e sair no meio do povo, para me conduzir. Porque ter sabedoria para saber entrar e para saber sair é algo extraordinário. Deus se agradou tanto daquele pedido que disse, Salomão, como tu não me pediste os teus inimigos, como tu não me pediu riqueza, mas pedisse sabedoria, eu vou te dar sabedoria e riqueza. Opa! Eu vou te dar sabedoria e riqueza. Como nenhum antes nem depois de ti haverá. Eu não vou entrar nos detalhes agora, se nós for estudar os quilos de prata e de ouro que Salomão teve, não tem. Estados Unidos é desse tamanho. Você está entendendo? Porque ele buscou sabedoria. Então, queridos, primeiro, escolha confiar em Deus. Primeiro passo para ter uma vida abundante. Segundo, se conectando com Jesus. Conecte-se a Jesus. Não dá para nós sermos sábios se nós não ouvir Jesus, irmãos. Não tem como. Se você quer sabedoria, Paulo chegou a escrever e disse que ele é sabedoria e ciência de Deus. Para aí, você entendeu o que eu falei? Jesus Cristo é sabedoria e ciência de Deus. Quanto mais eu o busco, quanto mais eu me inteiro de Jesus, quanto mais eu o conheço, quanto mais eu o pesquiso, quanto mais eu mergulho nos seus ensinos, quanto mais eu absorvo daquilo que ele propagou, mais sábio eu me torno, mais poderoso eu fico. Como assim poderoso, irmão Deus? Poxa, eu já te falei, nós podemos imitá-lo. E você não acha que eu estou falando alguma coisa nova, não. Porque o Evangelho de Jesus tem 2000 anos de história. E eu poderia discorrer desde o primeiro século até hoje, o século 21. Você entende? Eu poderia discorrer sobre o poder do Evangelho na vida de homens, mulheres, jovens e crianças. Eu vou só destacar um. Paulo, apóstolo de Jesus o Cristo. Conhecido também como Saulo, da cidade de Tarso, na Cilícia. Esse homem teve um encontro com Jesus Cristo. E ao encontrar-se com Jesus, o Cristo, ele teve a vida transformada, ele recebeu luz. E à medida que ele foi conhecendo Jesus, o Cristo, ele foi se tornando um homem sábio, e foi crescendo, e a sua mente expandiu-se, e a sua consciência elastificou-se. E esse homem começou a conhecer ciências da terra e ciências celestiais. Ele passou a dominar a matéria e a imatéria. E para que os senhores entendam o que eu estou falando, esse homem olhou para um coxo de nascença, um homem que tinha os pés tortos e que não caminhava, e disse para ele: anda em nome de Jesus. E o homem levantou-se, saltou e caminhou. Oh, glória a Deus! E Saulo, que agora Paulo, Saulo é grande, Paulo pequeno. O grande ficou pequeno e o pequeno tornou-se um grande homem de Deus. A sua humildade o conduziu para uma comunhão com Deus, que ele
conseguiu viajar no tempo e no espaço. Eu estou só resumindo pequenas coisas. Pequenas coisas. É desse homem que se ouve as palavras, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e o que nunca subiu no coração do homem. Ele definiu o coração aqui para cima, não aqui, coração aqui. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que amam a Ele. Esse é um testemunho de um homem que disse: olha, eu fui ao terceiro céu. Eu nem sabia que isso existia. Você entende? Ao terceiro céu. E o que tu viu lá? Ele disse: eu vi coisas inefáveis que aos homens não dá para falar. Não existe comparativo. Tudo que eu falar você não vai entender. Hã? Esse homem teve experiências maravilhosas com Deus, porque ele conectou-se com Jesus. Quanto à vida espiritual, a vida abundante, Jesus disse: sem mim, ele falou para os seus discípulos, sem mim nada podeis fazer. Ou vocês se conectam em mim, como um raminho está conectado no tronco da videira, e vocês produzirão muito fruto. Vocês vão crescer, vocês vão desenvolver, vocês vão ser energizados, vocês vão ser grandemente ungidos, abençoados, vocês vão ter uma força que vai admirar muita gente. Eu anotei aqui: orar, adquirir conhecimento das palavras de Jesus e conversar com Ele. Isso muda tudo na nossa vida. Você entende? Quer dizer, eu sou cristão. Tá, o que você sabe de Jesus? Eu sei para mim, eu não sei falar nada, então não sabe para ti. É mentira. Eu chego para qualquer irmã aqui, qualquer uma das irmãs, e digo assim: você sabe fazer bolo de cenoura? E uma das irmãs vai responder: eu sei, irmão Deus, sabe fazer? Podes passar a receita para mim? Dizer, é assim, 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 assim. Se sabe, se conhece, consegue falar. Entendeu? Eu chego para qualquer um dos irmãos aqui e digo: você já trocou um pneu de carro? Você sabe como trocar um pneu? O furado lá? O irmão vai dizer: é simples, é só pegar o macaco lá no porta-mala, traz o macaco, a chave, puxa o freio de mão, entendeu? Se está no morrinho, bota um calcinho na roda que está no chão, entendeu? E você vai lá, afrouxa primeiro, depois levanta o macaco, e depois você tira e faz a substituição. Você sabe falar. Entendeu? Aí quando chega na hora de falar de Jesus, eu não sei. Eu só sei para mim, eu não sei falar. Conta outra. Não sabe nada. Não sabe nada, porque está pouco familiarizado com as verdadeiras palavras do Mestre. À medida que você se familiariza, se conecta, ora, medita, pensa a respeito, você começa a expandir o entendimento. E entendendo, você pratica. E praticando, você começa a falar porque você sabe como é que é. Você está entendendo, eu? Eu não estou falando de vir aqui na frente, eu sei, tem pessoas mais tímidas, que não, tem pessoa que quando vai falar em público perde a voz, não é? Eu era assim. Vocês estão vendo um outro homem aqui, entendeu? Eu ia falar: não falo, não vou, até hoje. Olha, alguém me convida para um aniversário e diz: irmão Deus, faz uma oração, acaba comigo. Eu não estou preparado para aquilo. Você entende? Mas é só uma oração. Eu disse: claro que eu vou orar, mas acaba comigo. Entende? Irmão Deus, olha, está aqui o noivado, não sei de quem, e nós convidamos o irmão, mas não avisaram antes. Nós convidamos o irmão para o irmão dar uma palavra que sai. Eu não quero, eu não vim aqui para isso. Hoje eu vim aqui tomar Coca-Cola, comer um salgadinho, mas não, vocês me convidaram para isso. Então não avacalhem comigo, tá bom?
Para quem não é daqui, avacalho é uma palavra que não vai entender, né? Entende? Não, não judeie de mim, não maltrate a mim. Você entende? Vamos lá. Terceiro, como é que eu posso ter vida abundante? Mudando a minha mentalidade. Eu não vou ter vida abundante, e aí leia-se, paz, tranquilidade, confiança. Vida abundante é isso, alegria. Na verdade, é mais do que alegria, é gozo. Gozo é a fonte da alegria. Entende? O fruto do Espírito Santo, gozo. Entendeu? Eu não vou ter essa vida fluindo em mim, jorrando em mim, se eu não tiver mudança da minha mente. Tem gente que já estou seguindo Jesus, mas quer ser igual era lá atrás. Por isso que tem gente na igreja que faz 40 anos que está indo na igreja e é o mesmo. Não mudou nada. Às vezes a gente conversa com ele e diz, poxa, é o mesmo que eu conheci lá atrás. Não teve mudança. Porque é preciso ter metanoia, mudança de mente. Paulo escreve em Romanos 12:2. Ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela força do vosso entendimento. Isso é metanoia. Eu já entendi que ser um encrenqueiro não presta, então não quero mais ser encrenqueiro, não. Eu vou ser uma pessoa do bem. Eu já entendi que comprar e não pagar não faz parte de uma vida cristã. Então, irmão, mas é o que o diabo me tentou. O diabo é tu. Vai lá, compra, não paga, vem dizer que é o diabo que usou. Não tem nada disso, não. Tem diabo nenhum, não. O que tem é o sujeito que é trapaceiro mesmo. O meu pai tinha uma frase, ele dizia assim, ó, eu já vi Jesus transformar várias pessoas. Ele já transformou adúltero em pessoas honestas e fiel à mulher. Ele já transformou pessoas assim que eram briguentas e se tornaram pessoas tão gentis, tão bondosas, que suportam tantas coisas. Agora, eu nunca consegui ver Jesus transformar um trapaceiro. O trapaceiro é complicado, entendeu? Ele vem para a igreja, ele vê um ambiente tão propício, na igreja todo mundo é bonzinho, né? Aí é que ele dá golpe, entendeu? Às vezes vira pastor. Você entende, né? É fácil de dar golpe, entendeu? Mas então, nós precisamos nos renovar, mudar a mentalidade, entende? Irmão Deus, mas é Jesus que vai transformar eu, né? Não, querido, é tu. É tu que faz a renovação pela força do entendimento. Tu começa a entender que é melhor ser do bem do que ser do mal. Tu começa a entender que é melhor comprar e pagar do que ser trapaceiro, porque daí fica cobrador na tua porta o tempo todo. Entendeu? Tu fica passando vergonha, sendo incomodado. Entende? Então é melhor pagar, comprar e pagar. Tu começa a entender que tu tens que fazer cálculo das coisas. E aí, de repente, tu estás vivendo uma vida tranquila. O sujeito vê o cobrador na esquina e foge para outra rua, não chega em casa. Entende? Tu vais para casa de cabeça erguida. Por quê? Porque tu é um novo homem, renovado pela força do entendimento. Que entendimento, irmãos? O entendimento do que Cristo ensinou. Você aprende as palavras de Jesus e coloca em prática na sua vida. E isso renova a sua vida. E neste aspecto te torna mais do que vencedor. E você agora segue aquele que te amou. Quarto, nós temos vida abundante cuidando do que entra no nosso coração. Você sabe que através da mente, o olho capta o que está fora. Certo? O olho, os ouvidos, o olfato e o paladar. Os nossos sentidos captam o lado externo nosso. E eles botam lá para dentro da nossa mente. E lá na nossa mente, isso vai ser trabalhado. Ok? Nós vamos ver se o cheiro é bom, se o cheiro é ruim. Se o que vimos é belo ou feio. Entendeu? Nós vamos, se o que ouvimos é uma boa palavra ou é uma palavra ruim. Entendeu? Se alegra o nosso coração ou se entristece o nosso coração.
Então, antes de infiltrar o nosso coração, vai passar pela nossa mente. Lamentavelmente, nós vivemos em dias de tanta correria que as pessoas estão seguindo a mente. Entendeu? Na minha época de adolescente, tinha um dito aqui em Itajaí, só, não faz o que te bate na telha. Entendeu? Só, aquele ali, o que bate na telha, faz. Bate na telha, só, bateu na mente, ele já está executando. Não, para aí, tem uma consciência atrás da mente. Filtra. A consciência é o rim da alma. Você entendeu? Tem que filtrar o que passa no pensamento. Você escutou, não sai correndo, filtra, isso é bom se eu falar? Se eu espalhar isso aqui, isso dá resultado positivo na vida de alguém? Se não, cala essa boca aí. Para que você vai estragar os outros? Entendeu? Mas sabe do fulano, tu tem prova, tu sabe. E se tiver, ainda assim tem que pensar, qual a conveniência? Ó, provou que ele fez isso, falou que ele fez isso, e qual a vantagem de eu ficar falando isso? Você entende? Nós precisamos ter um cuidado com o que entra no nosso coração. Para resumir, eu vou citar o que Paulo, apóstolo de Jesus, escreveu em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Olha o que Paulo escreve, ele disse, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro. Então, uma escalinha de análise mental. O que eu estou ouvindo é verdade? Tudo que é verdadeiro. Depois, tudo que é honesto. Tem coisa que é verdade, mas não é honesto eu ficar espalhando. Eu vou roubar a fama, eu vou destruir o conceito de um filho e uma mãe. Eu vou destruir o conceito entre irmãos. Eu vou destruir a amizade se eu falar aquilo. Para que eu vou falar? Você está entendendo? Para eu ter vida abundante, eu tenho que cuidar do que eu transporto em mim, do que eu deixo entrar e do que eu vou espalhar. Então Paulo diz, antes de falar, pensa. É verdade? É. É honesto? É. Ele disse, tudo que é justo. É justo tu sair falando da filha do teu vizinho? É justo? É verdadeiro. O que tu vai falar tem honestidade, aconteceu mesmo. Mas é justo falar isso? O que tu ganha com isso? Só o nome de linguarudo ou linguaruda? Fofoqueiro? Qual a vantagem? O que muda na tua vida falar isso? E o que muda na vida do outro? Porque às vezes acaba com o outro. Você está entendendo? E ele continua. Então, tudo que é puro, para aí, isso que eu vou contar para vocês é puro. Não contém nenhuma maldade. Não está misturado com nada ruim. Opa! É puro. Olha o filtro. Tudo que é amável. Olha que coisa legal. Tu conseguiu botar ali, filha? Tá. Olha lá. Tudo que é amável. Espera aí, o que eu vou falar é honesto, é puro, é verdade, é justo mais ou menos. Mas é de quebrar a zica. Vai arrebentar com o irmão ou com a irmã. Vai botar o meu pai lá no chinelo. Humilhar ele. Vai ofender, vai machucar. Então não vou falar não. Não vou falar não. E bota para lixeira. Bota para lixeira. Entendeu? Guarda em ti. Daqui a pouco a consciência vai fazer o exame total, vai pegar e jogar no subconsciente. E à noite tu vais ter sonho. E o sonho vai jogar fora. Olha que coisa legal. O Criador foi perfeito. É um computadorzinho aqui.
Tem tudo, tem HD, tem disquete, tem tudo certinho. Entendeu? Aí diz, ó, tudo que é de boa fama. Eu vou falar de forma amável, vou corresponder a tudo que está lá em cima, mas isso aí vai tirar a fama. Vai difamar. Não vou falar, não. Daí ele coloca, se depois de todos esses crivos, esses testes consciencial, ainda passa, se há alguma virtude e se há algum louvor, se isso que eu vou falar vai surtir elogio, nisso pensai. O que sobrou lá dentro? Vida abundante. Eu fiz o crivo, crivei meus pensamentos, crivei as coisas que eu vi, crivei o que eu ouvi, crivei os aromas que senti, crivei, entendeu? O meu paladar, e o que sobrou lá dentro é vida abundante. Você está entendendo? Isso está tratando de pureza, de gentileza, de amor na sua forma maior, entendeu? De exercício misericordioso. É uma academia da mente que transforma-nos. Por isso Paulo fala ali antes, no Filipenses 4:8, que ele disse, olha, isso aí, perdão, lá em Romanos, né? Transforma o próprio ser em um outro ser. Há uma renovação em nós, através da mente, crivada pela consciência. Conclusão. A vida abundante é para ser vivida o tempo todo. Deus não tem nenhum prazer em nos ver de cabeça baixa, tristinho, duvidando, desconfiando até do próprio Deus, né? Será que Deus me ouve? Tem gente que vem pedir oração para mim. Ô irmão Adilson, não sei, tu ora por mim, porque eu queria tanto tal coisa, será que Deus me ouve? Eu disse, não ouve. Não dá. Sem fé, sem confiança, está escrito em Hebreus, é impossível agradar a Deus. Se há desconfiança, é impossível. Por isso, o primeiro item da nossa listinha, entendeu? De conectividade com Jesus, é confiança, é crer, é escolher crer. Escolhe crer. Irmão, eu só acho que está acontecendo alguma coisa ruim lá em casa, porque faz um mês que eu não estou podendo ir em casa e está acontecendo alguma coisa. Por que não dá para pensar? Olha, faz um mês que eu não fui em casa, mas não recebi nenhuma notícia ruim. Deve estar tudo bem. Olha a mudança de pensamento. Entendeu? Nós vamos viajar, mas eu queria que o irmão fizesse uma oração, porque nós podemos ter um acidente no caminho. Eu vou viajar dando graças a Deus, porque nós vamos e voltaremos sem nada nos acontecer. Olha aqui, afirmação de fé. Entendeu? Tem irmão que faz até um jejum, uma unção do carro, né? Eu já vi irmão andar com o olhinho, ungindo o carro todo para não bater. Chegou ali na serra, quebrou todo. Ei, olhinho faz o carro escorregar, ele não guarda o carro de nada. Você entendeu? Não faz. Não é assim, é o que tu carrega em ti. É a lucidez com a qual tu anda pela vida. Entendeu? É a sabedoria de Deus no teu coração. É você se relacionando e andando cheio de confiança. Entendeu? Outro dia cheguei ali numa loja, o dono da loja olhou e disse, Deus, estás toda a vida feliz, né? Eu disse, não, eu quero saber por que eu vou ficar triste. Tem algum motivo para eu me entristecer? Entendeu? Mas é que tu não perdeu ninguém esse mês. Não, esse mês não, mas já perdi no outro. E daí? Não é que eu perdi, é que todos vão sair daqui. Alguns vão primeiro. Eu tenho uns amigos e queridos que já foram. Meu pai já foi. E eu amo meu pai até o dia de hoje. Entendeu? Mas ele já foi. E eu me descabelei, fui lá na cerimônia fúnebre e agora me descabelei todo. Não. Eu fui lá no meu quarto, dobrei os joelhos
e disse: Pai do céu, obrigado por todos os anos que tu permitiu eu viver com meu pai. Que homem maravilhoso tu mandou aqui na terra. E deixasse ele ser o meu anjo da guarda, o meu protetor. Desde os primeiros dias da minha vida, ele cuidou de mim, me orientou, me educou, trabalhou longos anos para me dar de comer, para fazer com que eu tivesse amparo, proteção, tudo certinho. Eu vou reclamar para Deus que agora Deus levou ele? Igual o irmãozinho que outro dia disse: irmão, ora. Eu disse: o que está vendo? É que o meu vozinho está indo. Eu queria que o irmão orasse para Deus fazer um milagre. Eu disse: quantos anos tem o vozinho? 102. Eu disse: querido, deixa ele ir. Deixa ele ir. Está cansadinho. Entendeu? Tem um amigo aqui em Pissarras, foi prefeito de Pissarras ali, sogro do irmão Márcio. O irmão Márcio estava contando para mim semana passada, ele está com 97 anos, forte, ainda dirige, lúcido, entendeu? Diz o Márcio, ele capina a graminha de cócora, Adilson. Se eu ficar de cócora, eu não levanto mais. E ele com 97 anos está ali forte. Mas aí a gente conversa com ele, ele diz: como é que o senhor está? Olha, filho, cansado. Gostaria de ir embora. Está cansadinho. Com toda a sua robustez, está cansado da vida. Ele viu a esposa ir embora, ele viu os filhas ir embora, ele viu amigos partir. Ele disse: eu não tenho mais um amigo que jogue dominó comigo. Você entende? Ele está cansado. Então, por tudo dai graça, diz o Paulo. Então, Deus vai levar. Levou. Agradeça pelos anos vividos. É assim que se faz a mentalização para uma vida abundante. Quando você começa a conectar a vida aqui com a vida de lá, ó, você está no mesmo mundo, você passa a entender que esse corpo aqui é só uma casinha em que você está morando alguns dias e que daqui a pouco você vai estar lá no reino, entende? Na plenitude, aonde a vida é muito maior do que aqui. Amém, queridos? Eu espero que vocês tenham entendido o que é ter vida abundante e como adquiri-la, tá? Eu espero que eu tenha passado essa mensagem. E não esqueça, queira ela. Queira. Deus, eu quero essa vida. Senhor, eu preciso ser parecido com teu filho Jesus. Faz eu ficar parecido, a sua imagem, Senhor. Me abre a mente para eu entender como é que ele agiria em cada ocasião. Use lá a frase de um bom livro que eu li, entende? O que Jesus faria no meu lugar. O que Jesus faria em seus passos. O que ele faria? Se Jesus estivesse aqui, o que ele ia fazer agora? Tá? E aí faça igual. Sabe por quê? Você vai ser grandemente abençoado. Você vai ser um abençoado de Deus, abençoada de Deus. E por fim, você vai abençoar muita gente. Você vai abençoar, se é a irmã, vai abençoar o esposo. Se é o esposo, vai abençoar a esposa. Você vai abençoar seus filhos. Você vai abençoar seus pais. Você vai chegar em casa, às vezes tem um conflitozinho lá que está parecendo que não vai acabar. Você só vai chegar lá e dizer assim, ó, em nome de Jesus, teu pai e tua mãe vão ficar com uma vergonha. Em nome de Jesus, não tem mais briga aqui em casa. Aqui jorra vida abundante, vida de Deus. Eles vão arregalar um olho para ti assim, ó, o que está dando nessa menina, nesse menino? Ah, você só está cheio do Espírito Santo. Está fazendo o que é certo. Outro dia, se eles quiserem brigar, eles vão se esconder atrás de casa. Você está entendendo? Porque você botou ordem na casa. Mas o pai e a mãe também. Entendeu? Meninos, meninas, o que está pegando aqui? Em nome de Jesus, vão ter paz aqui. Deus reina aqui. Deus vive aqui. Nós somos de Deus. E ó, já entra a paz. É? Um dia minha mãe fez isso, meu irmão mais novo do que eu, ele tem 1 ano mais novo do que eu. Ele arregalou o olho para ela e disse: o que está dando nessa mulher? Ó? Ela disse: nada, meu filho, não está dando nada, eu só estou botando Deus aqui dentro. Ó.
E aí pô, todo mundo ficou quietinho, nós ficamos tudo quietinho, tomamos café, não teve mais discussão, não teve mais briguinha entre eu e ele. Foi uma benção. Até hoje ele me ama. A mãe plantou o amor de Deus em nós, em nome de Jesus. Você está entendendo? Não precisa vara, nada disso não. Que Deus nos ajude a colocar tudo isso em prática na nossa vida e que nós meditamos mais e mais até ter a vida transbordando de nós. Queiram estar em pé, nós vamos agradecer o Senhor por esse momento aqui.